seus inimigos, inclusive, meu Pai da glória, a morte, como o Senhor irá dissipar, para que todos vivam eternamente saudável, sem doença, sem confusão, sem tristeza, sem dor, sem lágrimas, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e nós esperamos por isso, Pai, e te pedimos que o Senhor continue conosco, nos dando força, nos orientando, nos dando visão, para que nós não venhamos desviar para a direita e nem para a esquerda, para que sigamos reto, com a mão no arado, sem entortar a linha. Pai da glória, muito obrigado por tudo, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Graça e paz para os irmãos, amém? Estamos felizes, né, de estarmos mais uma noite, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, na tua presença, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, aleluias, de engrandecermos o teu nome. Nós sabemos que muitos, aleluias, gostariam de ter essa oportunidade que nós temos nessa noite, e não podem, né, por algum motivo de saúde, por algum motivo por estarem presos por prisões espirituais, presos por prisões físicas, mas nós temos esse privilégio, aleluias, de juntos podermos adorar o nome do Senhor. Vamos nessa noite erguer um trono de louvor, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, aquele pelo qual nós estamos reunidos aqui, aleluias, aquele que um dia nos chamou, nos escolheu, aquele, aleluias, que nos chama todos os dias, porque todos os dias o Senhor, Ele nos chama para nós termos um pouco mais de intimidade com Ele e aprendermos um pouco mais dEle, aleluias, e sermos transformados pelo conhecimento do Senhor nas nossas vidas. De alegria quando sinto teu amor a me envolver. Eu sei que estás aqui, eu posso te sentir. A tua presença não dá pra esconder, a tua presença é real em meu viver, como fogo que queima, é a tua presença, como fogo que queima no meu coração, como fogo que queima, é a tua presença, como fogo que queima no meu coração. Meu coração transborda de alegria quando sinto teu amor a me envolver.
Eu sei que estás aqui, eu posso te sentir. A tua presença não dá pra esconder. A tua presença é real em meu viver, como fogo que queima. É a tua presença, como fogo que queima no meu coração, como fogo que queima. É a tua presença, como fogo que queima no meu coração. Aleluia. Vem, Senhor, nessa noite queimar, o Deus. Vem queimar sobre as nossas vidas, aleluias. Com o teu fogo, Deus, purificador, ó Pai. Aleluias. Com o teu fogo restaurador. Vem arder no nosso coração, ó Deus, com um desejo, Pai, de buscar a tua face, de buscar a tua presença, Deus, de irmos, Senhor, mais profundo, ó Deus, de mergulharmos, ó Deus, nesse rio, Pai, que nós entramos, ó Deus, mas que muitas das vezes nós só estamos molhando os nossos pés. E o Senhor todos os dias nos convida, Pai, a confiantemente, ó Deus, no teu chamado, mergulharmos mais profundo, Deus, nesse rio, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, derrama nessa noite sobre nós uma unção, ó Deus, que quebra todo medo, Senhor. Uma unção que dissipa, Senhor, todo medo, Deus, que porventura, Deus, nós tivermos, ó Pai. Ah, Deus, para que nós possamos, ó Deus, ir mais fundo nesse rio, Senhor. Mergulharmos mais nesse rio, Senhor. Leva-nos, ó Deus, que o teu Espírito venha nos atrair todos os dias, ó Deus, e que seja, Pai, irresistível, Deus, o teu chamado, Pai. Que seja irresistível, Deus, ao nosso coração, e que nós possamos nos entregar, ó Deus. Deus está aqui neste momento. Tua presença é real no meu viver. Entregue tua vida, os teus problemas. Fale com Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Tenho toda a fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier
fazer você chorar, mas Deus te quer. Qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Ele vai a paz, a dor e a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele é nossa alegria, Ele é nossa porção, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é nossa herança. Glória, glórias. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
enche-nos de novo. Espírito, como fogo, ele vem. Espírito Santo, Espírito, como fogo, ele vem quando desejamos. Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecostes, ele vem quando nós chamamos. Aleluias, Ele está nesse lugar. Aleluias. Estejamos nessa noite sensíveis, aleluias. A presença poderosa do Espírito Santo de Deus movendo em nosso meio, aleluias. Porque conosco Ele já estava, aleluias. Mas nessa noite nós convidamos para que Ele venha mover nesse lugar poderosamente, conforme a vontade e o querer do Senhor, aleluias. Vem Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Vem Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso Quem Ele é, aleluias. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver
reinar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser, João. Obrigado. Santo. Graças a Deus. Quem viu? Jesus está aqui. Glória a Deus. Eu vi, mas pelos olhos da fé, os olhos do coração. A Bíblia diz isso? Jesus, ele habita no meio dos louvores. Aleluia. Então eu tenho essa certeza que ele está aqui. Glória a Deus. A melhor coisa que existe e não pode faltar é a maior riqueza que existe na vida do crente. É a presença de Deus. O homem sem a presença de Deus, ele está morto. Precisamos, lambejamos a presença de Deus. Eu quero pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 10. Lucas, vou repetir, Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver aqui Jesus falando para os discípulos. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de tafona ou uma pedra de moinho, pode ser assim sua tradução, e fosse lançado ao mar, o que fazer a tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependa-te, perdoa. E disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós,
terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-te a frente, e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tudo. Porventura, dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, fazei. Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Amém? Olha, Jesus está dando instrução para os seus discípulos. Mas Jesus não pregou somente para os discípulos. Olha os fariseus, sabe? Só que Jesus foi desprezado pelos fariseus. Os fariseus não deram importância ao sermão de Cristo Jesus. Eles não valorizaram, não deram nenhum valor ao sermão de Cristo. Mas agora ele está falando aqui para um grupo de pessoas completamente diferente dos fariseus. É como eu estou falando aqui nessa noite. Estou falando aqui nessa noite para um grupo de discípulos do Senhor Jesus. Aleluia. É diferente de eu ir na praça pública e fazer lá um culto na praça pública. Eu vou falar para um público diferente. Embora que possa ter no meio desse público algum discípulo de Jesus, mas a maioria não. E muitos irão dar crédito e outros não. Mas os discípulos aqui estão dando crédito a Jesus. Quando Jesus fala, ele começa falando no início aqui a respeito do tropeço, do escândalo. Ele fala: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Pequeninos. Pode ser uma criança da congregação, como pode ser um neófito na fé, aquele irmãozinho que está chegando, ainda não tem o entendimento que a maioria da congregação tem. Ele é considerado também pelo Senhor como um pequenino. E precisamos fazer de tudo para acolher esse pequenino, para entender esse pequenino que está chegando não tão forte como a maioria dos irmãos da congregação. Ele ainda traz muitas coisas que precisam de ser descartadas, mas a igreja que está forte, estruturada em Cristo, ela precisa entender e de maneira nenhuma se escandalizar. Porque uma palavra mal falada, nós podemos lançar fora um pequenino de Deus. E a Bíblia diz, se a gente vê aqui no capítulo 14 de Romanos, o apóstolo Paulo falando que nós precisamos acolher os pequeninos, onde ele usa ali um termo sobre uns que guardam o dia, outro que todos os dias quer a mesma coisa, sobre um que come legume, outro que não come, já come uma coisa mais forte. Então tem que haver um entendimento para que não haja escândalo, porque o escândalo, ele é uma armadilha, ele é uma pedra de tropeço, e sabemos, aquele que tropeça numa pedra, ele cai, e caído, ele não está na presença de Deus, está fora da presença de Deus. E nós precisamos ter o máximo de cuidado para que os pequeninos, eles venham se firmar, eles venham se estruturar, ele venha caminhar conosco, até que ele vai atingindo o grau de fé, não o tamanho de fé,
mas o grau de fé, a mesma intensidade de fé que você tem, você alcançou no Senhor. O Senhor, nessa instrução, quando Ele fala assim para os discípulos onde eles tiveram temor naquele momento. Essa é a diferença do sermão de Jesus para os discípulos e o sermão de Jesus para os fariseus. Os fariseus desprezaram, os discípulos tiveram temor. Não é assim que nós sentimos temor de Deus? Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a Bíblia, isso nos dá o temor. Eu estava sentado ali, enquanto os irmãos estavam cantando, louvando a Deus ali. Houve um momento que eu abaixei a minha cabeça. Naquele momento, Deus me levou por vários lugares em espírito. Naquele momento, eu comecei pensando tanta coisa. Glória a Deus. Naquele momento, em silêncio, Obrigado, o meu espírito falou com o céu. O meu espírito falou com Deus. Eu pedi perdão a Deus. Pedi perdão a Deus. Sabe por que eu pedi perdão a Deus? Porque às vezes eu faço só aquilo que eu vejo como é obrigação para eu fazer. Mas nós precisamos fazer além daquilo que nos for mandado. Como servo de Deus, nós só iremos agradar o Senhor nosso Deus quando a gente tiver esse entendimento de fazer além daquilo que Deus nos manda fazer. Se você olhar o ser humano, ele é tão corrupto. Isso está na natureza. E nós precisamos, aos poucos, pelo Espírito Santo, sendo lapidados, para ir se libertando dessa corrupção. Você quer ver, por exemplo, se você trabalha numa empresa e você se dedica àquela empresa, você vai fazer além daquilo que você é mandado fazer. Mas a corrupção do ser humano ela é tão grande, quando você sendo um funcionário, um servo dedicado àquela empresa, a maioria dos seus colegas vão te olhar com maus olhos. A maioria dos seus colegas, eu não quero nem falar de que vai te chamar, vai te chamar de um negócio que você sabe o que é. É uma palavra vulgar, portanto eu não quero falar por esse motivo. Porque você está fazendo além do que é para você fazer. Isso é dedicação. Isso é a pessoa que quer ser útil, ela é útil. Uma pessoa útil, ela sempre se destaca, ela sempre faz mais. Não é que ela quer se aparecer, é porque isso está nela, está na alma dela, está dentro dela. Ela é assim, Deus fez ela assim. Ela é uma pessoa que faz diferença, ela é melhor. E o Senhor, nosso Deus, quer que nós melhoremos a cada dia. E nós estamos aqui nessa noite para isso, para pedir a Deus a misericórdia de Deus, para que venhamos melhorar a nossa trajetória, para que venhamos ser servo melhor para o Senhor nosso Deus. E os discípulos, com aquele temor da palavra que Jesus proferiu, eles falaram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Porque Jesus começa agora falando de fé. Porque tudo isso, para que seja realizado, para que seja feito, é necessário que haja fé. Eles pedem a Jesus: acrescenta a nossa fé. Mas Jesus diz: olha, se tiveres fé do tamanho do grão de uma mostarda, tamanho de um grão de mostarda. Talvez você já ouviu os pregadores dizendo que é o menor grão que existe. Hoje não é. Mas a Bíblia nós precisamos saber a época que foi escrita, quem escreveu, para quem escreveu, qual foi o propósito da ocasião. E dentro da geografia que Jesus está aqui, e na época, o grão de mostarda era sim a menor semente que existia. Então, portanto, Jesus ele faz uma comparação da fé
com a menor semente. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de uma mostarda. O que Jesus quer dizer com isso? Você não precisa de muita coisa. Você precisa ser uma pessoa simples, uma pessoa cheia da presença de Deus, caminhar com Jesus, independente da situação, não recuar de forma alguma, não voltar atrás do seu compromisso, não quebrar a sua aliança. Essa é a fé. Ele faz uma comparação por isso, que é simples. Não precisa de muita coisa, de muito esforço para ter fé. Por isso que ele faz a comparação da fé com a menor semente que existia dentro da sua geografia na ocasião. Ele diz: se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, vocês terão autoridade para transportar de um lugar para outro essa moreira que é plantada aqui na terra, transportar ela para dentro do mar e plantar ela no mar. Pela fé, sem usar as mãos. A comparação que Jesus faz parece um exagero. Transportar uma moreira daqui, lá para dentro do mar, sem usar as mãos. Ele quer falar muita coisa a respeito dessa ilustração. Ele quer nos mostrar muitas coisas através dessa ilustração que ele faz. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que pela sua fé, que não precisa ser muita coisa, muito grande, sua fé vai ficando intensa, no sentido que você vai desenvolvendo ela, que você vai caminhando, que você vai avançando. Ele quer dizer que a sua fé, ela, por muito simples que seja, você tem o poder, por exemplo, de pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e não sofrer dano algum. Você tem a autoridade que é dada por ele por meio da sua fé, de você vencer as batalhas do dia a dia. Você tem autoridade para sobressair, ser maior do que os problemas, de olhar por cima do muro, assim como foi a bênção que Jacó deu para José, o ramo frutífero em cima do muro. Você pode frutificar, você pode ganhar almas, você pode fazer o melhor para Deus, ainda que esteja todo mundo dizendo: você não presta, você não consegue, você é fraco, você não tem entendimento, mas você vai fazer, porque a sua fé leva você a prosperar diante do Todo-Poderoso. É pela fé, não é pelos nossos méritos. É isso que Jesus quer falar. Não é pela nossa força, é pela fé. Porque quem vai gerar o milagre? Jesus está falando de um milagre, gente. Quando ele diz transportar uma moreira de uma terra que está plantada, arrancar, sem botar a mão, levar para o mar, ele fala de milagre. Ele quer dizer que para que o milagre seja gerado, é simplesmente acreditar no Senhor. Acreditar que Ele está aqui nessa noite. Foi o que eu falei quando eu peguei aqui a palavra. Porque eu creio que Jesus está aqui. Quando nós estamos aqui cantando louvores, a presença poderosa dEle, e Ele continua aqui, porque Ele não foi embora. Ele continua aqui, porque a presença dEle está aqui. É pela fé. O mundo tem essa fé. Você falar que Jesus está aqui, o mundo vai dizer que nós somos doidos, todo mundo louco. Mas a nossa fé nos faz enxergar com os olhos do coração que Jesus está aqui. E Jesus começa falando para esse grupo de discípulos, nessa instrução tremenda que ele está dando a respeito do céu. O indivíduo tem na seu servo, seu funcionário, aquele que presta serviço para ele. Ele estava no campo. E ele, quando foi contratado para aquela empresa, ele foi treinado e orientado dentro aqui do texto que eu vou falar, que Jesus menciona.
Pessoal, você vai pastorear o gado, você vai cuidar da lavoura, e na hora da refeição você vai servir a mesa. E depois que você servir a mesa, depois que seu patrão comer, beber, aí será a sua voz. Ele já está treinado com você. Aí ele vai fazer só isso. Ele foi treinado assim, ele recebeu a sua orientação. Ele não é aquele funcionário de garra, aquele funcionário, uma palavra que eu falar está fugindo aqui, polivalente, aquele que vai, aquele que quer ir além, quer aprender mais, aprender outras coisas, não é? Há pessoas que ela aprende uma coisa e parece que ela está muito satisfeita com aquilo que aprendeu, fica restrito aquilo ali, ela não vai conseguir fazer mais do que aquilo. Ela fica presa àquilo ali que ela fez. Ela não avança. Ela não tem sonhos de aprender mais nada, não tem projeto. Nós temos que ter projeto, no reino de Deus é projeto. Eu cheguei até aqui porque eu fui orientado a chegar até aqui, mas eu quero mais, eu quero fazer mais para você. Por que eu quero fazer mais? Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho a minha mente perfeita, glória a Deus. Estou bem de saúde. Jesus tem me dado sabedoria e eu quero usar isso para fazer mais. Eu vou me esforçar para fazer mais, porque esse é o papel de um servo de Deus. O servo de Deus, ele não pode se contentar com pouca coisa, porque o reino de Deus, ele é enorme. O reino de Deus, ele é muito grande. E os servos de Deus não podem ser servos pequenos. Os servos de Deus têm que ser servos grandes. Diante dos homens da terra, é pequeno diante de Deus, mas diante dos homens da terra, ele tem que ser grande. Nós vimos homens grandes na Bíblia. Lembra do profeta que passava todos os dias? Aí a mulher falou com o marido dela: vamos acolher ele aqui, botar ali um quarto para ele, uma cama, uma mesa. E ele ia lá fazer refeições, ela estava cuidando dele, passava. E ela dizia que ele era um homem de Deus. E não pregava para ela. Ela vinha passando, sabia que ele era profeta e via que era um homem de Deus. Pelo seu procedimento, pelo seu testemunho, pela sua maneira de viver. Porque ele não vivia fazendo nada errado, enganando ninguém, respeitando as pessoas. Ela falava: poxa, no meio desse mundo terrível que está, um homem desse jeito, um homem com esse comportamento, é um homem de Deus. Porque o servo de Deus é grande. O que é grande, ele se destaca. Pequeno não se destaca. Já pensou um pequeno no meio da multidão? No meio da multidão, ele não tem destaque nenhum, pequeno. É tão terrível o pequeno no meio da multidão, que Zaqueu, para chamar a atenção de Jesus, é claro, subiu na figueira. Porque ele era pequeno. Ele subiu. Quando ele subiu, ele ficou grande. Aí quando ficou grande, Jesus falou: agora desce, eu quero você pequeno. É grande diante dos homens, pequeno diante de Deus. Todos pequenos diante de Deus. Deus faz ele grande. Um pregador certa feita pregava, ele usando ali o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Ali, aqueles homens que
está ali na galeria da fé, e ele no seu sermão pregava, dizendo que esses homens e outros era tão alto, mas tão alto, que de joelhos tocava o céu. Pessoas grandes. Grande é as pessoas de fé, é as pessoas que fazem além daquilo que foi orientado a fazer. Por quê? É o prazer de ela. Jesus está falando do prazer que o servo precisa ter para servir. Já viu aquele funcionário? Isso é uma coisa até que me deixa encabulado. Ele vai parar, ele entra 8 horas da manhã, vai trabalhar até 17 horas. 3h30 já está olhando o relógio. Essa hora não passa. Isso mata qualquer um. Um funcionário desse, eu tenho uma empresa, eu dispenso ele na primeira oportunidade. É inútil. Ele está pensando somente no final do mês receber seu salário. Ele não está contribuindo com a empresa. É isso que Jesus quer falar. Ele não está contribuindo. Aí faz só aquilozinho que é o necessário. Mas ele não está pensando que a empresa pode quebrar. E se quebrar, ele perde o emprego. Então os companheiros dele vai perder o emprego. Ele é um egoísta. O servo inútil, ele é um egoísta. E quando Jesus diz que o servo no reino, ele precisa fazer além, é porque não pode ter egoísmo no reino de Deus. Na igreja, na congregação de Cristo, não pode ter egoísmo. Eu tenho que pensar em toda a comunidade. E para eu pensar em toda a comunidade, eu preciso ser um servo capaz de fazer além daquilo que eu fui mandado pelo meu Senhor a fazer. Jesus em breve vai. Os sinais nos apontam para isso. E quando ele vier, o reino dele é tão grande. Ele não quer ali servo para fazer só o que for mandado, porque é servo inútil. Inútil não vai governar com Cristo, não vai reinar com Cristo. Ele é um rei poderoso por excelência, e ele quer com ele servos com excelência. Ele quer servo com excelência. Nós vamos olhar para os homens que serviam com excelência e sobressaía, milagre acontecia, como Daniel que estava na cova dos leões. A Bíblia diz que havia em Daniel um espírito excelente. E o espírito excelente, ele não habita na vida de servo inútil. Porque o servo inútil, ele não busca isso. O servo inútil, ele pensa, já fui ao culto, já ouvi a palavra, essa semana eu não preciso ler Bíblia, porque já ouvi a palavra. Na quarta-feira eu volto lá para ouvir mais, vou aprender mais, não preciso ler Bíblia. Eu já orei hoje pela manhã, eu não preciso orar meio-dia, nem à noite, nem à tarde. Não preciso. Ele não tem disponibilidade para servir ao Senhor. Ele não tem tempo para servir a Deus. Quem não tem tempo para servir a Deus é servo inútil. Não sou eu que estou falando, porque eu estou me enquadrando dentro desse negócio aqui e estou com medo disso. Eu confesso que eu tenho medo disso, porque servo inútil não vai reinar com o Senhor. É um perigo, eu tenho medo de perder essa oportunidade. Nós precisamos ser despertados para um avivamento nesse tempo. O avivamento não é pular, o avivamento não é requebrar, o avivamento é servir a Deus com fidelidade, ser útil no reino de Deus. É ter tempo para Deus. Isso é avivamento. O avivamento começa quando os seus servos têm tempo para Deus. É assim que começa. Aleluia, glória a Deus.
E o reino de Deus é um reino avivado, inapagado, ofuscado, é um reino tremendo, é um reino avivado. E nós precisamos já começar isso. Por quê? Porque o reino de Deus não se totalizou ainda, mas nós já participamos dele. Na oração do Pai Nosso, não é assim? Venha a nós o vosso reino. Ele já está dentro de nós. Mas se o servo foi inútil, o reino não está dentro dele, é um perigo. Então vamos ter tempo para Deus, disponibilidade de tempo. Não naquele horáriozinho que marcou para ler, para cultuar, disponibilidade de tempo para estar com Deus, ter sede de Deus, gostar da presença de Deus, desejar a presença do Senhor nosso Deus. Nós vamos encerrar essa parte aqui, vamos ver mais um louvor, e nós vamos essa noite ministrar a ceia do Senhor, e vamos continuar oferecendo o nosso tempo ao Senhor, quando chegarmos em casa, amanhã, segunda-feira, terça-feira, e na quarta-feira vamos chegar aqui cheio da presença de Deus. Aleluia. Combinado? Amém. Amém. Jesus partiu o pão e disse assim: meu povo, que é dado por vós, fazendo sua memória de mim, fazendo sua memória de mim. O apóstolo Paulo, ele escreve aos 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 24, dizendo que na noite Jesus foi traído, ele tomou o pão
partiu e disse: esse é o corpo que é dado por nós. Quando Jesus partiu o pão e deu para os seus discípulos, e disse que aquele pão era o corpo dele que era dado. Como nós hoje estamos participando da ceia do Senhor, onde Jesus não está fisicamente presente, como estava ali naquela última ceia, mas ele está aqui em espírito. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Santo, santo, santo. E ele está aqui nos abençoando, Glória a Jesus. nos orientando e se agradando desse ato de fé. Isso aqui é um ato de fé. Esse pão, ele não é transubstancial. Ele não está se transformando em outra coisa seria, no caso, se transformando no corpo, na carne de Jesus. Ele não se transforma. Por isso que ele não é transubstancial. Mas ele é um símbolo. Ele simboliza o corpo de Jesus. E ele diz que todas as vezes que comer desse pão é para fazer isso em memória dele. Amém? Em memória dele. Isso não é a carne dele, simboliza. Nós vamos comer em memória dele, de Jesus. Nós temos isso na nossa memória, que Jesus, ele teve o seu corpo rasgado. Jesus, ele se ofereceu por nós. Nós temos isso em memória. Isso está fresco na nossa memória. Em memória dele, nós vamos comer esse pão que simboliza o corpo de Jesus, como diz o profeta Isaías, que foi moído pelas nossas iniquidades. Assim como o corpo dele foi moído, foi rasgado, nós vamos comer, vamos mastigar bem esse pão em memória de Cristo Jesus. Comamos tudo em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice, o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Em memória de tudo que Jesus fez, o sacrifício na cruz, de toda a humilhação que ele fez para nos salvar. Nós consagramos ao Senhor esse cálice, que simboliza o sangue precioso dele derramado na cruz do Calvário, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Todos juntos bebamos para a glória de Deus. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje, aniversário da Tatiana. Tatiana está completando hoje 58 anos. E na verdade, não é fácil, não tem sido fácil para mim. Porque eu gastei uma grana com a Tatiana para fazer cirurgia plástica. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Para ficar com uma aparência mais nova. Depois eu dou o telefone do cirurgião para vocês. Vamos orar por ele, irmão. Amém? Esse é o desejo que ele tem no coração, irmão. É só vitória. Nós vamos cantar um parabéns para a Tatiana. E quem vai cantar o parabéns? Vai falar? Então, o Geraldo vai falar. Parabéns, minha irmã. Que com Deus faça com que você continue sendo essa serva fiel até a volta dele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Sabe o que acontece? Eu me lembro que lá na igreja, lá na época, e Tatiana já estava lá. Tatiana é minha ovelha já há quantos anos? Desde 2009. Desde 2009. Eu contei. 15 anos. 15 anos. Então ela já é minha ovelha há 15 anos, ela veio de outra igreja. Há 15 anos que ela é minha ovelha, 15 anos que eu cuido dela. E me lembro que nos meus aniversários, nas minhas datas de aniversário, fazia uma fila na igreja, aí vinha as irmãs, me abraçavam,
me beijava, eu me sentia tão importante. Eu falei, poxa, todo mundo me ama. Aí Tatiana chegava, ela só me dava uma mãozinha assim distante, me dava um abraço. Agora hoje, ela até dorme comigo. Ai, Jesus. Vai. Então, as coisas acontecem de uma forma que nós não esperamos. Deus é Deus. Amém, Jesus. Acho que eu tinha muito dinheiro, né? Tá na ponta do dedo. Ai, Jesus. O bolo tem na mesa? O bolo dela fica assim na mesa, não, fica embaixo da mesa. Porque em cima fica o mais importante. Então depois tira aqui, aí sobe esse bolo. Nós vamos orar então, vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos a Deus, nossa oportunidade, oportunidade, inclusive, Deus, de estar ceando com o Senhor nesta noite. Muito obrigado, Pai. Obrigado de todo o nosso coração. Nos conceda uma semana, Senhor, de bênção, de paz, que todas as famílias aqui apresentadas e representadas seja abençoada, seja vitoriosa, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça na vida de todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém.